Então, Adão costurou rapidamente algumas folhas de figueira e, sem esperar em Deus, eu creio que é ali onde nós erramos o tempo todo. Se aquilo estava errado no começo, está errado agora e sempre estará errado. Se no princípio Deus dependia da entrega total e completa e ser guiado pelo seu Espírito, é assim que deve ser para sempre. Deus fez o caminho e pediu a Adão que andasse por ele. Mas Adão não quis seguir este caminho. Ele quis apressar-se e fazer seu próprio caminho. Assim, poderíamos ficar muito tempo nisso. Mas observem, ele costurou algumas folhas de figueira e se fez um avental. Bem, ainda é o mesmo espírito, mas eles mudaram o nome de folhas para credos. Ele está costurando alguns credos agora, mas ainda é o mesmo objetivo, ainda é o pensamento intelectual do homem, e não o plano e a vontade de Deus. Você nunca pode ser salvo por meio de credos. Você deve vir pelo caminho provido por Deus. Deus fez o caminho, mas o homem quer fazer o seu próprio caminho. No entanto, o homem é muito religioso. Caim era muito religioso e passou por sua mente em retornar para Deus. E Deus estava querendo recebê-lo de volta. Mas Caim queria vir pelo seu caminho, e Deus queria que ele viesse pelo seu caminho. E descobrimos que havia um conflito total entre eles. Agora, os homens hoje que tentam dizer que eles fazem seus próprios credos e assim por diante, ele está fazendo isso pelo poder de seu pai Caim e de seu pai Adão. Não é como o cristão que é nascido do Espírito e depende do Espírito Santo. Isso é após o segundo Adão, que foi Jesus, a expiação que conduz o homem através do Espírito Santo. E hoje, quando o homem tenta dizer que não precisa ter o Espírito Santo, então podemos ver em que estado esse homem se encontra. Ele quer ser religioso, mas ele quer isso à sua própria maneira. E ele se parece muito com Caim. Caim queria ser religioso, então ele foi e fez sua própria religião. E quando a fez, apresentou-a a Deus com algo assim: aqui está o melhor que consegui, isso é tudo o que posso fazer a respeito. Bem, é pegar ou largar. É mais ou menos assim que o homem faz hoje. Eu ajudei a construir a igreja, eu mando meus filhos para a igreja lá, eu coloco dinheiro nela todos os anos. Agora, isso é o melhor que eu posso fazer, é pegar ou largar. Oh, veja, ele quer as coisas do seu jeito. É a maneira que Caim fez. Mas Deus ainda o amava e ainda foi atrás dele. O que Deus disse a Caim? Você fará bem se apenas adorar como seu irmão Abel. Abel veio pelo caminho de Deus, mas Caim queria o seu próprio caminho. E Deus disse: agora, Caim, não tenho nada contra você. Se você apenas vier e fizer igual a Abel, você fará bem. Mas ele odiava Abel. Ele pensava que Abel era um santo rolador. Ele não mudou de opinião. Ele pensava que Abel era um fanático religioso. E ele ainda acredita nisso, que suas ideias formais e a cultura de seu próprio cérebro são melhores do que o batismo do Espírito Santo. Mas ele está errado, absolutamente errado. Não me importa quão bem seu coro possa cantar ou quão bem seu pregador possa pregar. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Volte ao plano de Deus. Volte à Bíblia. Deus tem um caminho, mas o homem não quer seguir por ele. O homem diz: agora, olhe, eu sou tão bom quanto você. Eu vou à igreja, eu dou minha contribuição à igreja. E ele quer ser religioso. E isso é tudo certo, mas ele é religioso. Porém, vejam, a natureza do homem terreno é religiosa. Caim era religioso, Satanás é religioso. Não é a religião que te salva, é o sangue de Jesus Cristo que te salva. E esse é o único fundamento em que Deus se encontrará com você para adoração. Outro lugar é em vão. Desta forma, descobrimos que o homem se torna muito religioso. Então ele sai. Se ele é religioso como Caim, que pegou flores e frutos do campo e fez um lugar para adorar e construiu um altar,
Vemos o homem fazendo isso hoje. Ele vai e cria para si uma forma de piedade, como diz a Escritura que ele faria, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Bem, a maior parte da América é culpada dessas coisas. Pentecostais e todos formando para si um credo, ou um código de regras, ou algo pelo qual eles se regem. E a Escritura nos tem advertido. E, há algo nele, porque mesmo que ele seja um homem caído, ele ainda é uma criatura feita pelas mãos de Deus. Há algo nele que o faz adorar. E se ele quer seu próprio caminho, ele está seguindo o seu intelecto. E seu intelecto é do diabo. Seu coração pertence a Deus. Observe-o. E agora o encontramos aqui. Recentemente passamos por um tempo chamado Tempo de Quaresma. O homem quer se tornar realmente religioso durante a Quaresma. Por 46 dias ele se privará de seus cigarros ou qualquer coisa. Eu concordo com ele que temos que fazer privações. Está tudo bem. Durante 46 dias ele se privará de algo. Ele vai resmungar e se alvoroçar e esperar que os 46 dias passem rápido. Esses 46 dias. Ele quer que isso acabe porque ele está cansado de ficar sem fumar, ou sem beber, ou sem outra coisa que ele sacrificou. É Quaresma. E ele não pode fazê-lo a menos que ele assuma o papel de um hipócrita para a sua igreja. Ele tem que guardar essa Quaresma. E então, na segunda-feira depois do domingo de Páscoa, ele se permite todo tipo de extravagância depois disso. Isso mesmo. Por quê? É a natureza que está nele. Ele vai comprar para si uma caixa cheia de maços de cigarros. Ele realmente desejará que passe essa hora da meia-noite para que ele possa pular e pegar um cigarro ou uma bebida ou algo assim. E assim ele parece estar realmente arrependido por alguns dias, porque ele realmente deu grande importância a isso. Eu o acompanharia durante os 46 dias, mas depois dos 46 dias, ele se afasta de mim. Creio que a vida cristã é um sacrifício contínuo. Aquele que vier após mim, renuncie a si mesmo todos os dias. Todos os dias, não 46 dias, mas todos os dias. Tome sua cruz e siga-me, disse Jesus. Não apenas 46 dias, mas todos os dias. A vida cristã é uma quaresma contínua. Como o cristão gosta de fazer isso. Ele não faz isso como de má vontade. Ele faz isso com um sentimento de amor por Deus. E ele está feliz por poder fazê-lo. É uma alegria servir ao Senhor Jesus. É uma alegria sacrificar. É uma alegria adorar ao Senhor. É uma alegria ser chamado de fanático pelo reino de Deus. É uma alegria tomar uma posição pelo certo e sair do errado. Alegria em louvá-lo. É uma alegria abster-se das coisas do mundo. Está no coração dele. É uma quaresma perfeita. Quaresma o tempo todo. O Espírito de Deus entra em você e muda o seu desejo. Bem, hoje ouve-se muito sobre somos livres. Nós vivemos em uma bela América. Nós somos livres. O ar está cheio disso. Livros são escritos sobre isso, milhares deles. Mas você está a 1 milhão de milhas longe de ser livre. Você não é livre. Não se engane com isso. A América é uma das nações mais enganadas e mais escravizadas que qualquer outro lugar que eu conheço. Eles estão em uma escravidão pior do que aquela em que o comunismo poderia colocá-los. O comunismo só pode ferir o corpo. Eles só podem colocar o corpo em escravidão. Mas quando o diabo entra, ele coloca a alma em escravidão. E o homem é um escravo. A América é um bando de escravos. Você pode ser um escravo do orgulho,
Você pode andar pelas ruas e entrar em cada loja e adotar cada moda que você vê na televisão e ir de loja em loja tentando comprar alguma coisa. Você se torna escravo disso. Você se torna um escravo do seu modo de vestir. Você pode se tornar um escravo do seu dinheiro. A única coisa que você pensa é ganhar dinheiro, pegar e aplicar aqui. Se você faz isso, você é um escravo. Você pode ser um escravo da sua religião. Você pode ser escravo de muitos credos. E deixe-me dizer-lhes, um credo nada mais é do que uma estrutura para o comunismo. É o andaime que o diabo pode usar para construir o comunismo. É uma igreja formal e fria. Pois homens e mulheres irão para aquela igreja e se tornarão escravos de sua religião. Eles se tornarão escravos do diabo, indo na igreja e colocando seu nome no livro e pagando dinheiro para ela. Ou então eles vão lá e nunca se fala nada de mal. Eu não gosto de dizer isso, mas vou dizê-lo de qualquer maneira. Eu não estou falando muito duro. Agora, espero que não esteja. Quero dizê-lo colocando tempero. Mas as irmãs passam nessas ruas aqui em Chicago. É vergonhoso vê-las como tiram suas roupas e andam pelas ruas. E elas aparentemente não conhecem nada diferente. Elas não percebem que estão cometendo adultério. Você diz, bem, irmão Branham, eu conheço mulheres que uma mulher não pode usar shorts sem ter um espírito maligno nela. Captem isso. Porque ela pode não crer em seu intelecto, mas Satanás colocou esse espírito nela para se mostrar diante dos homens. E no dia do julgamento, todo homem que olhar para ela de maneira errada será culpado com ela, por cometer adultério com ela no dia do julgamento. E o pastor dela não diz nada sobre isso. As pessoas dizem que sou duro, mas eu não sou duro. Não é dureza. Essa é a verdade. Vocês sabem por quê? Ela é cega, e ele também. E a Bíblia diz: se um cego guiar a outro cego, ambos cairão na cova. É intelectual. E os homens também saem e fazem coisas, trapaceiam nos negócios e ainda assim são diáconos na igreja, fumam, enquanto 133 mil americanos morrerão este ano por fumarem cigarros. 133 mil estão marcados para a morte esse ano por fumarem cigarros. A ciência médica afirmou na última edição da Reader's Digest, revista Seleções, nota do tradutor, que se um homem fuma nesses dias, o caso está tão avançado que ele não viverá o tempo que ele teria para viver. Se algo não o matar, ora, ele morrerá com câncer antes de seu tempo predeterminado. E isso está bem diante de seus olhos. E ainda assim ele vai continuar. Eu apertei a mão de um pastor outro dia, cujos dedos estavam amarelos de fumar cigarros. Se você contaminar este corpo, eu o destruirei, diz o Senhor. Esta noite, o Espírito Santo, falando nas Escrituras, disse que podemos servi-lo todos os dias da nossa vida em santidade diante dele. Isso é, em pureza, em santidade. Mas hoje você pode mencionar a palavra santo e as pessoas riem disso. Veem como Satanás tem tudo enlaçado? Mas você é um escravo. E se você é um cristão, você é um escravo. Você é um escravo do Senhor Jesus. Se você é uma pessoa dupla, tanto espírito quanto corpo, e se você alimentar a carne, você é um escravo do diabo, e você crucificará a alma que está em você. Pois a Bíblia diz: a alma que pecar, essa alma morrerá. E você tem que crucificar a carne para ser um escravo em sua carne, para ser um servo de Jesus Cristo. Então, você é um escravo de qualquer maneira, e você não pode fugir disso. Portanto, você é um escravo. Você está marcado. E a Bíblia diz que nos últimos dias haveria duas marcas.
e cada pessoa na terra teria uma ou outra marca. Você não pode escapar disso. Uma é a marca da besta, e outra é o selo de Deus. E o selo de Deus é o Espírito Santo, o caminho provido por Deus para a sua igreja. Efésios 4:30 diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selado até o dia da vossa redenção. E rejeitar este Espírito Santo é tomar sobre si a marca da besta. Todos aqueles que não tinham a marca de Deus tinham a marca do diabo. Então você está marcado. Ou você está marcado como um escravo do amor de Deus, ou você está marcado como um escravo das coisas do mundo do diabo. Isso é difícil, mas somos escravos e queremos servi-lo todos os dias da nossa vida. Um escravo é um servo. Para ser um servo de Jesus Cristo, você tem que ser um escravo de si mesmo, crucificar. Ó Deus, permita que isso penetre em nós. Crucifique a si mesmo, sua carne e seus desejos, para que Deus possa tomar posse do coração, do seu coração, para mudá-lo e motivá-lo. Esse é o escravo de Cristo, um escravo chamado... Paulo o chamou. Ele disse que era um escravo do Senhor Jesus, um escravo a serviço do Senhor Jesus, andando diariamente, crucificando a carne para ser um escravo de Jesus Cristo, regozijando-se porque ele era um escravo. É isso. Tentamos permanecer ao lado da igreja. A igreja é a igreja é tudo o que você ouve. A igreja. Há somente uma igreja, e essa igreja você não se une a ela. Ela não tem credos. Você nasce nessa igreja através do Espírito Santo. Seu nascimento o traz para essa igreja, ao companheirismo dessa igreja. Então, nisso nos tornamos escravos de Cristo. Bem, vocês já ouviram a velha lenda do diabo reunindo todos os seus diabinhos para ter um conselho no inferno em uma manhã? E ele disse: O que podemos fazer? Eu quero que o mais inteligente, o mais brilhante dos meus diabinhos se acerque do meu trono. Disse: Como podemos enganar aquele bando de seres humanos? E um diabinho astuto se aproximou e disse: Mestre, eu tenho o plano todo elaborado. Ele disse: Então o que é? Ele disse: Nós iremos lá e causaremos um ciclone para destruir cada uma de suas igrejas. É assim que os enganaremos. E outro diabinho, que era muito mais esperto que o primeiro, se aproximou e disse: Quanta tolice você fala! Esse é o único lugar em que os enganamos. É na igreja. E era assim no princípio, e é assim agora, porque ele foi enganado ao tentar costurar folhas de figueira para fazer um caminho para si e rejeitar o caminho de Deus. E isso é o que ele ainda está fazendo, costurando seus credos e fazendo isso e aquilo, e grandes igrejas e lugares para tentar enganar o homem. A Bíblia diz que ele faria isso, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Então, veja, você tem que ser um escravo de uma forma ou de outra. Mas nós, que somos escravos de Jesus Cristo, somos escravos da alegria. Estou tão feliz que tenho algemas em mim que me afastam das coisas do mundo, e assim eu posso me tornar um escravo de Jesus Cristo para servi-lo em amor. E vocês, meus irmãos e irmãs, que são da mesma fé preciosa que eu, que nasceram do Espírito Santo, que tiveram o sangue de Jesus Cristo para santificar e purificar vocês de toda a imundície do mundo, que morrem diariamente para a carne, a crucificam, a põem de lado e tornam-se escravos de seu próprio corpo para servir a Deus. Nós esperamos uma cidade por vir. Bendito seja o Senhor.